No exercício 7, nós temos uma função que está elevada ao cubo e eu vou colocar o limite dentro do parênteses. Por que que eu posso fazer isso? Quando eu tenho limite de x ao cubo, como a função x ao cubo ela é uma função contínua, eu posso pegar o limite de x e elevar ao cubo. Então, por esse fato, eu vou colocar o limite dentro do parêntese. Então, vai ficar limite de 1 mais 3x dividido por 1 mais 4x ao cubo mais 3x à quarta elevado ao cubo. Agora, eu vou abrir em dois limites. Vai ficar limite de 1 no numerador, mais 3 é uma constante, sai do limite, que multiplica limite de x. E no denominador vai ficar limite de 1 mais 4, que é uma constante, sai do limite, fica limite de x ao cubo, mais 3 sai do limite de x à quarta. Tudo isso elevado ao cubo. Então, nós temos limite de 1, que é uma constante, é 1. Limite quando x tende a 1 de x é 1. 1 vezes 3 dá 3. Dividido por limite de 1, que é 1. Mais, quando x tende a 1 de x ao cubo é 1. 1 vezes 4 dá 4. Mais, quando x tende a 1, x elevado a 4, vai nos dar o valor de 1. 1 vezes 3 é 3 elevado ao cubo. Então, nós temos aqui 3 mais 1, 4, e no denominador 8 elevado ao cubo. Simplifica por 4, nós temos meio elevado ao cubo, que é 1 sobre 8. No exercício 8, nós temos limite de u tendendo a menos 2, de raiz de u à quarta mais 3u mais 6. Aqui, novamente, quando eu tenho limite de raiz de u, pelo fato que raiz de u é uma função contínua, eu posso colocar o limite dentro da raiz. Então, nós temos aqui raiz de limite de u à quarta mais 3, que multiplica limite de u. 3 é uma constante, sai do limite, mais limite de 6, que é uma constante. Então, isso aqui é igual a raiz, quando u, no caso, está tendendo a menos 2, em todos os limites, vai ficar menos 2 elevado a 4, que dá 16. Quando u tende a menos 2, limite de u é menos 2 vezes 3 dá menos 6, e limite de uma constante é a própria constante. Simplificam o 6 com menos 6, raiz de 16 é 4. E no exercício 9, nós temos limite quando x tende a 4 pela esquerda de raiz de 16 menos x ao quadrado. O fato de x tender a 4 pela esquerda é para garantir que o que está dentro da raiz é sempre um valor positivo. Mas, novamente, utilizando o fato que raiz de u é uma função contínua, eu coloco o limite dentro da raiz, vai ficar limite de 16, quando x tende a 4 pela esquerda, menos limite de x ao quadrado, quando x tende a 4 pela esquerda. 16 é uma constante, e quando x tende a 4 pela esquerda de x ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16. Raiz de 16 menos 16 é 0.